Agora eu quero falar para vocês sobre pesquisa com imagens. Então, se eu digito qualquer termo aqui, por exemplo, esse termo que significa papel de parede, e eu tenho a opção aqui em imagens. Ele vai me trazer um monte de imagens relacionadas, né, com o termo. Quando eu clico na imagem, ele vai me dar uma prévia dessa imagem na lateral e imagens relacionadas que seguem esse mesmo padrão, mesmo cores, né? E quando eu passo o mouse em cima dessa imagem, ela mostra uma informação aqui no cantinho. 1920 por 1080. Então, essa é a dimensão desta imagem em pixel. Então, ela tem 1920 pontos na horizontal por 1080 na vertical. E se você multiplicar isso, você tem aquela informação que era muito conhecida e é ainda, né? Que a gente tem nas câmeras antigas, fotográficas, nos celulares, que são os megapixels. Então, megapixel nada mais é que a foto que o celular consegue tirar, a resolução que ele consegue tirar, que tem uma quantidade de pontos na horizontal vezes a quantidade na vertical. Tá? Então, isso vai me dar a informação de megapixel. São milhões de pontos que a fotografia vai ter. Bom, em termos gerais, essa é a resolução da imagem. Quanto maior a resolução, mais pontos essa imagem tem e ela mais nítida ela vai ser para eu trabalhar com ela em programas gráficos, para colocar no meu trabalho da faculdade. Então, na hora que você vai ampliar essa foto num documento, ela não vai apresentar aqueles pontos quadriculados. Então, eu não vou ficar vendo aquele pontinho ampliado e aí ele começa a quadricular. De maneira geral, ela tem muitos pontos condensados ali naquela foto, então se eu ampliar não vai distorcer. E claro, quanto mais pontos ela tiver, mais resolução, maior é o espaço que ela gasta para ser armazenado. Maior é os bytes, os megabytes que ela vai gastar para ser armazenada. Essa imagem, por exemplo, ela tem 500 por 750 e eu quero salvar essa imagem. Eu gostei dela e quero salvar. Então, eu não preciso visitar o site para poder baixar essa imagem. Eu posso baixar daqui mesmo, com essa resolução que está sendo mostrada aqui. Então, eu clico com o botão direito e escolho salvar imagem como. Eu clico aqui e salvo a imagem. Tá? Também, quando nós estamos pesquisando imagem, nós temos ferramentas próprias para trabalhar com a imagem. Então, nós temos primeiro o tamanho. Eu posso escolher qual é o tamanho da imagem que eu estou pesquisando. Se eu só quero imagens grandes, está aqui. Eu coloco grande. Então, todas as imagens que eu vou encontrar, vou salvar depois, elas vão estar numa resolução legal, tá? Se eu posso ainda escolher média ou ícone. Ícone é a imagem bem pequena. Se eu clicar em alguma dessa aqui, vocês vão ver, ó, 256 por 256. Outra opção que nós temos, deixa eu voltar aqui para qualquer tamanho. Outra opção que nós temos em ferramentas é a cor. Você pode escolher qual é o padrão de cor que a imagem tem. Se eu escolher amarelo, por exemplo, vai vir imagens nesse tom. Azul. Então você pode cinza. Outra coisa interessante é o tipo da imagem. Eu posso escolher Clip Art, que é uma opção em que você vai ver mais estilo de desenho como se fosse feito à mão. Desenho linear aqui, como se fossem feito a lápis. O tempo em que você escolhe se essa imagem foi postada 24 horas, na última semana, no último mês ou no último ano, então o período que ela foi postada. O direito de uso, que é importante. Então, para você não usar uma imagem que tenha direitos autorais e alguém depois venha te cobrar isso aí.
é importante você escolher, então, que ela tem a licença Creative Commons, por exemplo. Tá? E aqui eu tenho com licenças comerciais, que eu tenho que pagar, e aí eu tenho o direito de usar do jeito que eu quiser. E aqui no finalzinho tem um link para limpar todas as configurações, aqui os filtros que você colocou. Então aqui sem filtro nenhum. Outra opção ainda, né, que nós temos nas pesquisas, seguindo o mesmo padrão aqui de pesquisa normal no Google, o Safe Search, tá, para não correr o risco, para quem tem criança em casa, de repente pesquisar um termo e aparecer uma imagem aqui imprópria, né, para criança. Além disso, pessoal, nós temos aqui voltar aqui na parte principal do Google, nós temos um link aqui em cima, imagens. Então, se você clicar aqui, ele já abre Google Imagens. Então, com isso, eu posso fazer a seguinte ação. Aquela foto que eu baixei, por exemplo, eu posso arrastar ela para cima aqui do campo de pesquisa e soltar aqui. O Google vai receber esse arquivo. Eu estou fazendo o upload dele para o Google. O Google analisa essa imagem e pesquisa sobre imagens parecidas com ela. E eu ainda tenho a opção aqui, todos os tamanhos. Eu clico aqui, ele vai me mostrar aonde ele encontrou a mesma imagem em diversos sites. Então, às vezes eu encontrei uma imagem pequena daquela, e eu quero uma resolução maior, eu posso buscar nesses outros sites aqui para tentar achar uma resolução maior. Essa aqui, por exemplo, ó, já é um pouco maior. Eu posso, inclusive, às vezes pesquisar o rosto de uma pessoa e ele tentar encontrar quem é essa pessoa. É possível conseguir isso. E é isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal, um pouco aí sobre pesquisa avançada com imagens. Um abraço, até mais.